função de um artista vai muito além do simples entretenimento. O seu papel é fundamental para nos fazer enxergar o mundo com outros olhares. E o nosso convidado de hoje foi um dos artistas mais censurados por conta das canções que retratavam a dura realidade de uma enorme parcela da sociedade. No Persona de hoje, Odair José. Odair, uma alegria te receber aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço ao convite, um prazer estar com vocês. Odair, você construiu uma carreira de enorme sucesso. Foi um dos maiores vendedores de discos, se não o maior, durante um certo período. Mas, apesar disso, a sua vida foi cheia de altos e baixos. Agora, em 2006, cantores e músicos muito mais jovens do que você lançaram um disco que é um tributo à sua obra, com várias das suas músicas. Como é que você recebeu essas homenagens? Quando eu soube que ia ser feito o tributo, eu levei um susto, porque tributo, eu falei, pô, tributo, né? Eu achei assim meio exagerado um tributo comigo ainda em vida, né? E achei que meu trabalho não merecesse um tributo. Eu fui comunicado que seria feito aquele trabalho, eu não participei da criação dele. Mas quando eu ouvi no final, Atílio, o resultado, eu fiquei encantado com as leituras que foi feito ali pelos, como se diz, os profissionais mais, uma geração mais jovem. E foi muito bom, porque a partir daquele tributo, muitas coisas, sabe, começaram a acontecer com esse público mais jovem. Bom, nada mais justo, então, do que ouvir uma artista dessa nova geração falando sobre você. Olha só. É? O assunto agora é a cultura da bala. Olá, amores da TV Cultura. A Sucena aqui. Estou muito feliz de poder falar de um dos grandes mestres da minha vida e da música brasileira, que é o Odair José. Um artista por quem eu tenho grande admiração. Odair é um cantor que sempre esteve aqui sobre os meus ombros e sobre os ombros do Brasil, né, cantando nos nossos ouvidos, nas rádios, nas baladas. Os meus pais ouviam Odair José e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2017. E foi uma das grandes honras da minha vida. Além de tudo, eu ganhei um parceiro. Ele mandou uma música, inclusive, eu tenho uma música inédita escrita pelo Odair José, que eu ainda vou gravar, tô preparando um lugar bem especial para ela. E além do artista maravilhoso, da musicalidade brasileira, contemporânea, foi um dos artistas mais censurados pela ditadura militar, inclusive. E ele pôde retornar essa verve rock and roll, contracultural, mais tarde. É uma fase que eu tô adorando, porque ele continua. O que eu tenho a dizer para o Odair é que vida longa, que as suas músicas sejam sempre ouvidas pelas novas gerações e que a gente daqui vai fazer esse papel de rememorar sua obra, seu trabalho e sua grandiosidade. Te amo, Odair José. Um beijo. Quem andar errado vai levar chumbo grosso. Quem comer da fruta vai chupar o caroço. Agora chupa. Agora chupa. A Sucena, né, as Bahia, tá linda a Sucena, né? Nossa, Tá tá linda. É um doce, é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Sucena. Obrigado. Bom, você nasceu em uma família de agricultores da cidade de Morrinhos, em Goiás, e diz que gostava de ouvir muito rádio. O que você ouvia? Então, Cris, eu nasci em Morrinhos e meu pai tinha uma pequena, né, propriedade rural. E a gente, naquela época, eu ouvia muito rádio AM, o rádio do Rio, de São Paulo, aquele rádio AM forte, que
vai longe. E você ouvia de tudo, porque o rádio era muito eclético, né? Você ouvia, por exemplo, de Frank Sinatra a Luiz Gonzaga. Você ouvia de Roberto Carlos a Ataúfo Alves. Você ouvia. E lá na minha região se tocava muita música sertaneja, que na época o Tonico Tinoco, Zilizala, esse sertanejo mais antiga mesmo. Então o meu ouvido para a música é assim é uma coisa muito eclética. Eu ouvia de tudo e gosto de tudo. Aí você passa a cantar na TV e na Rádio Brasil Central de Goiânia, onde você se enche de coragem e vai falar com um grande ídolo da música. E tem alguém que adianta essa história para você, olha só. Alô, amigos. Todo mundo sabe aqui em Goiás que o cantor Odair José, cantor, compositor goiano, foi para o Rio de Janeiro e escalou a escada do sucesso. Mas tudo começou em 1964. Nós éramos muito amigos, né? Como somos até hoje. E ele me pediu para apresentá-lo a Roberto Carlos, que vinha a Goiânia pela primeira vez naquela época e seguidas vezes depois. Roberto o atendeu, ele apresentou algumas canções, Roberto ouviu, lhe deu alguns conselhos e depois ele foi para o Rio de Janeiro, onde ralou bastante até fazer a sua primeira gravação e alcançar o seu primeiro sucesso. Odair José é um grande amigo, uma pessoa muito querida aqui em Goiás e que eu tenho muito prazer em falar dele ou sobre ele. Parabéns, Odair, um grande abraço e apareça quando quiser, a casa é sua. Agora, amigos do Persona, 2 detalhes. No primeiro, eu e o rei Roberto Carlos naqueles bons tempos. Olha lá quanto tempo. E no segundo detalhe, o nosso time de futebol, de jornalistas, radialistas, pessoas da comunicação. E lá estava o Odair José, que era a nossa estrela. Ele é o segundo agachado, tá bom? Para vocês reconhecerem. Grande Odair, peladeiro. Cara, o Arthur Rezende, sou um achado. Sou um achado, Arthur Rezende. Não pode, não sei, você falou de Goiânia e eu ia falar do Arthur. Engraçado, faz tempo que eu não vi o Arthur. Pô, muito bom, fiquei emocionado. O Arthur, ele tinha um programa de televisão, de rádio chamado Juventude Comanda. E o Arthur era um sucesso incrível. Ele é que levava os artistas para lá. Ele era o cara que fazia, tipo, a jovem guarda da cidade, era o Arthur Rezende. Então, aí o Arthur, eu me lembro que ele levou o Roberto, tem essa história realmente, e eu consegui falar com o Roberto sobre eu tinha um caderninho e um violão. Eu ia cantar minhas músicas para o Roberto. Ó, tem umas músicas aí e tal. E o Roberto até ouviu algumas coisas, mas ele falou, cara, não funciona assim, né? Não funciona assim, não era hora para aquilo, não funciona assim. Mas me procura no Rio. Sabe, aquele negócio, aqui não dá, me procura no Rio. Eu falei, pô, Goiânia, Rio. Mas eu falei, tudo bem, então não dá, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, me procura no Rio, né? E essa história, o Arthur lembrou disso e é verdade. E eu fui para o Rio com esse negócio do Roberto, que me procura no Rio. Eu fui, mas não cheguei a procurá-lo, entendeu? Porque eu vi que o caminho não era isso. Eu fui procurar as gravadoras de fato. E foi, e sem avisar a família. Foi, Cris. Infelizmente, hoje me arrependo profundamente disso. E você imagina eu chegar para o meu pai, um cara da roça, lá do agricultor, dizer, eu vou para o Rio de Janeiro ser cantor. Isso, naquela época, era totalmente inviável. Ou vim para São Paulo. No caso, eu falo do Rio, porque as minhas referências de gravadora, de produtor de disco, de artista, era do Rio, não era de São Paulo. Na época a coisa acontecia mais no Rio. Então o que aconteceu? A insensatez falou mais alto. Eu anoiteci e não amanheci. Mas antes disso aconteceu um fato. Por que eu saí escondido? Eu vinha para São Paulo, sabe? Eu falei, São Paulo tinha mais a ver com goiano, né? Eu falei, vou para São Paulo. Em vez de Rio, esquece esse negócio do Roberto me procura no Rio. Eu falei, se eu tiver que achar ele, eu acho ele em São Paulo também. Uma hora eu acho ele lá. Mas aí eu fui falei que a rodoviária era perto de casa, perto da escola. E eu fui para pegar o ônibus na rodoviária, comprei a passagem para vir escondido, para São Paulo. Aí o cara do alto-falante da rodoviária me viu por ali, avisou o meu irmão e ele foi lá e me tirou do ônibus. Aí eu achei que o negócio de São Paulo não ia dar certo. Eu fiquei meio cismado com São Paulo e eu fui para o Rio.
E você foi com um caderno, né, de um monte de nomes, endereços, telefones? Eu fui, Atílio, assim, eu tinha vários endereços de gravadoras, essas que todo mundo já conhece, e os produtores da época, daquele período, os caras que apareciam no contracapa de disco, os caras que, né, que faziam sucesso. Colecionando ali Eu tudo. pegava os caras, falei, tem que achar esses caras. E fui para o Rio. Meu pai tinha uma terra perto de Goiânia que tinha muita fruta. E quando eu tive um problema na escola, ele me levou, já que você não está estudando direito, vai passar um tempo comigo na terra. E tinha lá 2 primos meus que trabalhavam com ele, e aquelas frutas perdiam. Era muita mexerica, muita laranja, muita fruta. Aí ele tinha umas caminhonetes velhas lá, uns caminhões velhos. Eu falei para os caras, falei, bicho, se a gente pegar essas frutas e botar no caminhão e vender na feira, a gente faz uma grana. Porque eu já estava pensando em fazer uma grana para poder viajar. Ah, vamos fazer. Aí convenci os 2 que já eram adultos, a gente catava as frutas e levava para a feira. O meu pai percebeu que aquilo estava dando lucro, entendeu? E tomou conta do negócio. Aí ficamos empregados dele de qualquer forma. Mas eu juntei um troco, e foi com esse troco, esse caderno, e um violão, e uma pequena mala que eu cheguei no Rio de Janeiro. Muito bem, com esse caderno, esse violão e esses trocadinhos, você vai para o Rio de Janeiro, desembarca lá na cidade maravilhosa, mas o começo não foi nada fácil, né? Mas vamos deixar esse assunto para o próximo bloco? Sim. Voltamos já com o Odair José. Estamos de volta com o cantor e compositor Odair José. Odair, bom, chegou no Rio, jovem, esperançoso, confiante, com seu violão, seu caderninho, mas esse começo não foi nada fácil mesmo, né? Não, Cris, assim, porque eu achava realmente que eu ia chegar no Rio numa semana tudo resolvido. Eu achava que eu ia pegar aquele endereço, ia chegar lá, bater na porta, o cara ia me atender, por exemplo, tem que falar com o Atílio. Eu ia chegar lá, o Atílio vai me atender, eu vou sentar, vou tocar o violão para ele, vai ficar encantado e vai me contratar e está tudo resolvido. Simples assim. Simples assim. Mas eu cheguei no Rio de Janeiro de noite. Você imagina a logística de Goiânia naquela época, você sair de Goiânia, estradas não duplicadas, nem todas asfaltadas. Caí no Rio de Janeiro, a rodoviária era na Praça Mauá, acho eu que é onde hoje é a Polícia Federal, acho que é o mesmo local. Saltei ali e procurei um taxista, um cara que fosse mais de uma idade mais acima, que era mais confiável, e falei para ele que eu precisava ir para o centro da cidade, que eu não conhecia nada e queria ir para o centro, e que fosse um lugar barato. Não sei o que deu na cabeça dele, me levou para a Praça Tiradentes. Um hotel e tal, e me largou na Praça Tiradentes, na esquina da Rua Carioca, que tem um hotel até hoje lá, não me lembro o nome dele agora. Falou, aqui é o centro, é um lugar bom, esse hotel é bom. E eu fiquei lá. Aí entrei no hotel, quando eu vi o preço, calculei meu dinheiro, digo, isso aqui vai dar uma semana eu tenho que achar o pessoal. E no 8º dia que eu estava lá, no outro final de semana, eu tive que chegar para o cara do hotel e dizer para ele, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, né? Vou ter que sair. Não, expliquei minha situação, ele falou, olha, ficar não pode, mas pode deixar a mala, e se quiser vir tomar banho e tal, pela porta de onde entram os funcionários ali, limpeza, pode fazer. E eu saí com o violão e o caderno, né? Isso já era quase no final do dia, e fui sentido Cinelândia. Parei na Cinelândia, tem o Teatro Municipal, dei umas voltas por ali. Lá pelas tantas da noite, me deu canseira, me deu sono. Eu sentei na escadaria do Municipal, bem lá em cima do teatro. Quando eu acordei, e cochilei. Quando eu acordei, o violão não tinha mais. Né? E aí eu fiquei, e depois eu descendo pela Cinelândia, andando, isso durou uns 3 dias isso. Eu fiquei 3 dias dormindo por ali. Eu descobri o aeroporto Santos Dumont. Ali tinha um galpão gigante. Eu fui dormir, eu fui no aeroporto, e a segunda noite eu dormi na praia. Sentei na praia e cochilei na areia. Falei, isso está errado, como é que eu vou fazer, né? Já não tinha mais dinheiro, não tinha nada. E depois, quando eu achei o aeroporto, eu dormi no banheiro, no último parte do banheiro lá atrás, que tinha uma parede, era maior, eu dormi lá. E aí você começa a tocar nas boates. Aí eu começo. Tem um detalhe, quando eu fiquei nesse hotel essa semana, eu descobri na Praça Tiradentes o Teatro Carlos Gomes e o do outro lado... João Caetano. Hã? João Caetano. João Caetano.
o Carlos Gomes e o João Caetano. No Carlos Gomes, que era do lado do hotel, o hotel ficava de cá, você só andava 100 metros, estava no Carlos Gomes. Ficava cheio de gente aqui, cheio de homem ali, 5 horas da tarde, instrumento, todo mundo com instrumento. Aí eu fui me informar, era o ponto onde os músicos marcavam para trabalhar. Fosse na boate, fosse no circo. Tinha na época uma revista chamada Revista do Rádio. E eu conheci um senhor lá chamado De Biasi, muito simpático, sempre de terno, ele chegava falando, falava com todo mundo. E através dele eu descobri, ele me apresentava, foi me apresentando as pessoas para eu poder trabalhar. Trabalhar de que forma? Você toca alguma coisa? Eu falei, toco. Você consegue acompanhar algum artista? Eu falei, consigo. Cadê o instrumento? Eu falei, não tenho. Aí, mas se eu arrumar um instrumento, você toca? Toca. Me lembro até o nome da pessoa, chamada Arijalma. Ele é que coordenava tudo. Aí esse cara começou a me colocar nas pegadas. Eu ia na boate, na Praça 15, acompanhar uma cantora, eu ia no boate, na outro lugar. Eu trabalhei de São Cristóvão até o Leme, acompanhando, e quando não acompanhava, cantava. E na Praça Mauá, tinha uma, não sei se ainda tem até hoje, tinha uma boate que me contratou para eu tocar violão toda noite lá e cantar. Eu ficava num banquinho assim, no canto da boate. E essa boate era onde os executivos daquela região iam no final da tarde para um happy hour, uma coisa. Era uma boate boa, as pessoas bem frequentadas. E eu ficava cantando. Cantando o quê? O playlist da boemia. O que tocava no rádio, o que as pessoas tocavam. Você cantava de Jamelão, a Roberto Carlos, Maísa, música italiana, tudo você cantava ali. Então, eu ficava cantando ali. E tinha um cara que chegava, de vez em quando ele aparecia. Ele falou para mim assim, escuta, eu posso te combinar uma coisa com você? Eu falei, pode. Você conhece uma música do Roberto Carlos chamada Quase Fui Lhe Procurar? Eu falei, conheço, que na verdade é uma composição do Getúlio Cortes. Eu falei, conheço. Dá para você, quando eu entrar, você esteja tocando, que você tiver, você para e toca ela, o início. Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar. Porque é para a moça saber que eu cheguei. E se ela estiver acompanhada, era que se desacompanhe. Era o sinal. Era o sinal. Eu vou combinar isso com ela e você. Essa será a nossa música, minha e dela, já é. E eu quero que você faça isso. E eu te dou uma grana. Um dia ele me perguntou por que eu não gravava um disco e tal, né? Porque na época o Paulo Sérgio estava fazendo muito sucesso e ele conhecia o cara que tinha lançado o Paulo Sérgio. Me contou uma história que eu já conhecia de cor e salteado. Falou, eu pago para você gravar um disco. Procuro. Tem um tal de Rossini Pinto aí, que eu já estava no pé do Rossini Pinto, desde que foi o primeiro cara que eu cheguei no Rio, era o meu primeiro da lista. Que era um grande produtor da época, né? Produtor, e compositor. Vencedor, o cara mandava e desmandava. Mas eu já estava enchendo o saco do Rossini Pinto fazia tempo. Falei, não, sei quem é e tal. Então, marca com ele que eu ver quanto custa esse negócio, que eu faço como o meu amigo fez com o Paulo Sérgio, eu pago. Eu falei, tá bom. Aí, outra semana ele falou, eu falei, não levei ele muito a sério, falei, mas é para falar mesmo? Ele falou, é. Eu peguei, fui lá e falei para o Rossini, isso é papo de bêbado, Odair. Você fica tocando nas boates e vem com essas histórias. Eu falei, não, cara, o cara quer... Então, marca com ele aqui durante o dia que eu acredito. Negócio de noite, de bebida, eu estou fora. Aí falei para o Paulo Cid, falei, acontece, eu falei, tem que ir lá. Ele falou, marca amanhã às 10 horas que eu vou lá. Eu fui. Olha. E ele foi e falou, custa quanto? Para fazer o disco. Aí o Rossini levou a sério e foi para o estúdio do Havaí, que fica ali perto da Central do Brasil, ficava, um bom estúdio. Contratou um conjunto que gravava com todo mundo, que era muito sucesso, The Fevers, na época. E gravei a música Uma Lágrima. Uma lágrima eu deveria ser somente pra dizer nasci de um amor que em mim nasceu. Aí o que foi feito? O Rossini, com o dinheiro que o Alcide tinha dado, fez 500 compactos. Ficou com 250 e me deu 250. Falou, se vira. E eu saí com aquele disco distribuindo nas rádios do Rio de Janeiro. E acredite se quiser, tinha 2 paradas. A que mais vendia e a que mais tocava. Eu fiquei entre as 5 mais tocadas na parada. Então, olha só. Só não tinha nas vendagens, porque não tinha disco nas lojas. Depois você vai para a CBS, né? Que era a gravadora poderosa da época, né? Como é que isso aconteceu? Então, Cris, quando eu te falei do disco de Uma Lágrima,
que ficou entre os 5 mais tocados, porque eu fui muito sortudo, porque tocar disco naquela época na rádio era muito difícil. O espaço de rádio, hoje é difícil, mas na época era quase impossível, se você não estivesse numa grande gravadora. Sim. Eu me arrisco a ir até a Rádio Tupi, que era ali, ficar ali perto da rodoviária, na Praça Mauá, na Rua Venezuela, acho que uma coisa assim. Eu me arrisco a ir lá. Eu falei, eu vou lá. Cheguei, acho que um prédio de 3, 4 andares, cheguei e falei com o porteiro, que tinha um disco, era cantor, e queria falar com o diretor da rádio. O cara também, acho que meio atrapalhado, ele tinha que me passar para o cara da programação. Ele me passou para o diretor-geral da rádio. Entendeu? Ele falou que era um cara lá. Aí ele falou, tem um cantor aqui querendo falar com o senhor. Como é o nome dele? Eu falei, qual é o seu nome? Eu falei, Odair José. Aí o cara lá de cima levou um susto, porque o nome Odair, hoje eu vejo Odair por aí para tudo quanto é lado. Até por minha causa mesmo. Mas na época Odair era um nome muito difícil de se achar. De onde veio esse nome? O cara chamava Odair, que é o grande Odair Marzano. Aí eu sou Odair Marzano, falou, mas ele chama Odair? Eu quero conhecer, né? Porque eu não vi. Aí mandaram eu subir na sala do senhor Odair Marzano. E eu fui. Aí o senhor Odair chegou, a secretária me atendeu. O que isso aqui? Mas ele pegou o disco, olhou, era Odair, mas quis ver o documento para ver se batia o nome. Aí ele falou, engraçado. Aí ele teve curiosidade de ouvir o disco não era ruim. Aí chamou o cara da programação, o Zé Pereira, e falou, toca o disco dele. Aí me ajudou muito. E com essa execução que eu consegui, o Rossini Pinto, a CBS passou por um momento de revolução, assim, na administração. Aí, quando o Jairo sai para ir para a Polydor, para a Philips, o senhor Evandro Ribeiro, que era o presidente, em vez dele ter um diretor, ele coloca 5 produtores, que era o Abdias, que fazia as músicas do Nordeste, o Rossini Pinto, o Mauro Mota, o Raulzito, que é o Raul Seixas, e o Renato Barros, que era do conjunto Renato e seus Bruqueps. O Rossini, cada produtor desse tinha direito a contratar 5 cantores. Até saiu uma matéria numa revista daquela antiga, Cruzeiro, sei lá, uma daquelas antigas, a página assim inteira, a CBS contratou 25 cantores, a CBS procura um novo Roberto Carlos. E levaram o Roberto pagou esse mico, levaram ele até o estúdio, juntou os 25 caras e botaram o Roberto no meio e fizeram a matéria. Aí, bom, eu imagino que tenha sido um mico para ele, porque o cara ocupado para caramba foi lá fazer essa foto. Mas aí o Rossini Pinto assinou o contrato dele como produtor meio-dia, e meio-dia e 5 ele me contratou. Uau! Então, Sensacional, né? Foi muito bom. Temos mais um depoimento aí para você ver, Odair. Olha só. Alô. Odair, é Dom Salvador que está falando aqui, aquele negão que tocou na sua gravação aí. Isso aí foi, sei lá, 1969, e foi na época que eu também estava gravando meu disco Dom Salvador com o Elcio Milito, que ele era produtor aí da CBS naquela época. Então eu tô dando aqui o meu depoimento aqui, realmente espero que você esteja bem, de saúde, né? E vamos tocando, né? Vamos que vamos, né? Tá legal? E até mais, quem sabe em novembro, eu estou com esperança que eu vá fazer um trabalho aí em homenagem à consciência negra. Eu pretendo levar meu sexteto, que eu trabalho aqui já há alguns tempos. E, então, espero a gente tomar um cafezinho aí, né? Aquele meu fraco é café forte, né? Um cafezinho aí. Aquela composição minha, né? E, então tá. Então fica com Deus e muita paz aí. Um abraço, tchau. O meu amor foi aumentando, cresceu demais, e 1 hora por dia. Cara, vocês estão de parabéns. Depois do Arthur, você me traz o Dom Salvador, cara. Isso é uma maravilha, eu fiquei emocionado. Diretamente de Nova York, hein? Fiquei emocionado. De princípio, falei, pô, de onde... A história do Dom Salvador, assim, eu fiz um contrato de 2 anos na CBS. Mas lá na CBS, ao ser contratado, eu fui meio que ajudado, porque a CBS tinha um disco chamado As 14 Mais, que era o segundo disco mais vendido do Brasil. O primeiro era o Roberto Carlos, o segundo era 14 Mais, porque também tinha o Roberto Carlos. E você entrar nesse disco era uma loteria. E nós tínhamos lá um técnico genial chamado Eugênio, de som, fazia milagres. Tanto é que o apelido dele não era Eugênio, era Gênio.
porque pouca limitação técnica, ele fazia coisas incríveis. Eu gravei a música Minhas Coisas, para um compacto simples. E o seu Evandro estava montando as 14 mais. E o Eugênio falou, você não vai botar cantor novo na 14 mais? Ah, não sei o quê. E o Eugênio mostrou as minhas coisas para ele. E o seu Evandro me colocou nas 14 mais, nesse de 1970. E me ajudou muito. No 14 mais de 71, eu tinha essa música, Eu Vou Morar Com Ela, eu fui convocado para gravar de novo, porque eu tinha feito sucesso no disco anterior. Aí eu tive a ideia de gravar com o Dom Salvador. Eu vi o Dom Salvador tocando, falei, meu Deus, eu tinha que gravar com esse cara toca piano demais. E a CBS tinha um estilo musical que era vitorioso no Brasil. O som do Brasil era o som da CBS, que era aquele som do Roberto e todos os caras da CBS. E o som do Lafayette. Vinha o órgão do Lafayette, vinha os Mauro Mota, vinha o Renato Barros. Era o som da CBS, que era uma vitória. Aquilo era o som do sucesso. O Brasil cantava aquilo ali. Mas eu queria o meu próprio som. Né? Dentro da CBS era quase impossível. Eu botei o Dom Salvador. E me botaram na 14 mais, Dom Salvador tocando esse piano. Eu fiz o Dom Salvador, o Paulo César Barros, né? E fiz uma coisa meio sacudida, como o Dom Salvador fazia. Jazzístico, né? Hã? Meio jazzístico. Porra, muito bom. Ele é jazzístico, né? Muito bom. E eu fui para 14 mais, mas eu soube depois que o senhor Evandro teria se ofendido, né? Por eu ter tentado negar uma coisa da CBS mudando o som, né? E veja, o Dom Salvador me emociona. Quando o meu contrato acaba em 71, o que eu escuto é isso, porque foi gravar com o Dom Salvador, isso não tem nada a ver com a CBS, né? O Rossini Pinto chega para mim e diz assim, seu contrato acabou, que era 70, 71, você não tem mais disco, acabou. Mas eu consegui, com o seu Evandro, um favor para você. Qual é o favor? Você vai gravar um compacto simples, porque depois daquela burrice que você fez, agora você conserta a burrice. Eu falei, eu tenho uma música ótima. Ele falou, qual é? Eu cantei para ele, eu vou tirar você desse lugar. Ele falou, Deus me livre, vocês não aprendem, você me traz uma música de prostituta, eu estou te fazendo um favor. Eu falei, não, cara, não é prostituta, eu estou contando a história de uma coisa que eu vejo na noite, tal. Aí me lembro do Raulzito, do pessoal ali, dizendo, não, assim, deixa cantar, a música é boa e tal, do Miguel Prost, que era dos Fives, deixa tocar e tal. O assim, nem vou no estúdio, ele não ia mesmo, ele não gostava de estúdio. E foi quando eu gravei, eu vou tirar você desse lugar, sai num compacto, e o seu Otton Russo, que era o nosso gerente de marketing, fala para mim, não adianta vir aqui me procurar, porque você não está na lista de trabalho, porque você não tem mais contrato com a CBS. Não tem divulgação, não tem divulgação, não tem nada, se vira. Aí tinha um amigo que morava perto de mim, nessa época eu morava na rua do Riachuelo, morava perto de mim, disse assim, cara, você não está trabalhando, não estão trabalhando o teu dia, você está paradão aí. Eu tenho uma Kombi, a gente pega a Kombi, bota você, um baixista, um baterista, um alto-falante em cima, a gente sai pelo estado do Rio, vai mandando, e faz um show aqui, faz um show ali, chega na cidade, anuncia, canta no mesmo dia, canta no dia seguinte. Para não fazer nada, vamos fazer isso. E aos poucos, Atílio, aquilo foi me surpreendendo, porque toda hora que você fazia assim no rádio, você ouvia, vou tirar você desse lugar. Bom, resultado, 3 meses depois, a CBS me achou em Ilhéus, eu estourado no Brasil inteiro, primeiro lugar no Brasil inteiro, o disco mais vendido, me trouxeram de volta para cantar no Chacrinha, aquelas coisas todas. Aí quando eu volto, trazido para a CBS, eu era o disco mais vendido, mais tocado, mais vendido muito mesmo. Era um compacto que tinha uma venda absurda para o parâmetro da época. Da época, né? As pessoas que vendiam muito, mais tudo, estavam vendendo a metade daquele disco. Era uma coisa, assim, atípica para o mercado. Aí o seu Evandro já tinha um disco pronto para mim, para fazer um LP em 15 dias, que a gente fazia disco rápido. Um mês o disco estava pronto com capa no mercado. E eu falei para o seu Evandro, falei, não, seu Evandro, eu até faço o disco, mas não com esse repertório do senhor. Eu tenho um repertório pronto, já sei até qual é a capa. Aí ele não gostou, ele não gostava, ele não aceitava esse contraponto. E aí ele não gostou e se aborreceu comigo. Foi quando eu disse que ia, de uma certa forma, não ia me atrapalhar ali, porque eu fazia o que ele queria, então não liberava o contrato, tal, essas coisas. Eu falei, eu não tenho um contrato. O contrato acabou. Aí eu fiquei liberado. Ele acalmou um pouco, tentou me convencer que eu devia ficar. Eu falei, não, eu fico, mas não para gravar desse jeito, para gravar do meu jeito. Aí não deu certo, eu saí. E eu soube que depois daquela minha saída, ele mandou colocar um adesivo lá na porta, está proibido aqui a entrada do senhor Odair José.
que não precisava. E eu fui para a Philips trabalhar com o Jairo Pires, que não quis me contratar lá na CBS. Bom, o fato é que por conta da temática e das suas músicas e do sucesso delas entre as pessoas, vamos dizer assim, menos favorecidas ou pela sorte ou pelo dinheiro, a sua música passou a ser considerada brega, que é um termo que você não concorda. Então a gente preparou um quadro na tentativa de explicar o que é esse brega e a gente queria que você comentasse depois, pode ser? Tá bom. Muita gente convencionou chamar de brega um gênero musical brasileiro que se destacou nos anos 70 e 80, marcado por letras românticas, melodias simples e arranjos pouco elaborados. Mas você também podia marcar. Embora menosprezadas pelas classes mais elitizadas, essas músicas eram largamente consumidas e passaram a fazer parte do cotidiano e da memória das camadas mais populares. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Alguns dos seus principais expoentes foram Reginaldo Rossi, Peninha, Amado Batista e Odair José, que conquistaram um grande público com suas canções de amor e dor. Até que anos mais tarde, o gênero ganharia o reconhecimento geral em gravações de artistas consagrados da MPB e do rock, como Caetano Veloso, Zé Cabaleiro e Paulo Miklos, que renderam à música brega o status de cult e se desdobrou em várias vertentes, como o brega pop, o brega funk e o eletrobrega. Hoje, em algumas regiões do país, como no estado do Pará e na cidade do Recife, o brega é reconhecido como patrimônio cultural. O que você tem a dizer sobre o brega? Primeiro, eu não acho que existe um estilo de música brega. Para mim, existe música bem feita e música mal feita. Ao mesmo tempo, você mostra artistas que tiveram a preocupação em usar essa coisa do mal feito, por não ter, talvez, a capacidade de fazer o bem feito, e dizer, não, isso aqui é brega, existe uma cultura disso. Então, eu acho assim, eu tenho discos, eu tenho 38 discos, 37 discos. Eu acho que desses 37, eu tenho uns 10 discos muito bons. Os outros, eu peço até desculpa por ter feito, porque eles estão bem aquém daquilo que eu gostaria de fazer. Eu fiz sem foco, fiz para agradar produtor de gravadora, e aí é quando você faz um disco que o cara pode dizer, está mal feito. Então, para mim, existe músicas boas e músicas ruins, seja no rock, seja na valsa e seja no popular. É por isso que eu não gosto que você joga tudo num balaio. Perfeito. Temos mais um depoimento para você, Odair. Tá bom. Olha lá. Alô, amigos. Sou Alex Malheiros, do Azimuth. Estamos aqui em tour na Europa e depois Ásia. Estamos em Berlim. E é sempre um prazer muito grande falar do Odair José. Odair José é o nosso amigo há muitos anos, desde o início das gravações. Então nós gravávamos muito e foi muito sucesso dele, muita coisa. Uma música muito boa dele, sempre muito forte, muito popular. E deu essa oportunidade e estávamos sempre juntos. Ele sempre escolhia Azimuth. Quero Azimuth. E o Azimuth estava com ele lá. Fomos ficando e foi lindo, né? Os arranjos do Zé Roberto Bertrame, né? Para ele e o Azimuth sempre acompanhando. E a gente já sabia tudo que ele queria, era só piscar que dava tudo certo. Tudo de bom para Odair. Um grande abraço, meu querido. Essa é uma homenagem do Azimuth e agradeço ao Odair essa força que ele deu desde o início. Grande abraço. Parabéns, Odair. Você é formidável. Obrigado por tudo. Deu chega na tristeza, deu fora na saudade, aproveite a vida. Não fique pensando, não fique chorando por coisas perdidas. Cara, realmente a produção é muito boa, porque vocês acharam umas pessoas até agora que... Malheiros. Esse aí veio de Berlim, esse depoimento. O Alex, perdemos recentemente o Ivan, né, o Mamão, Mamão. batera. Então, vem a história de eu sair da CBS,
porque eu queria fazer um trabalho diferenciado. Quando eu vou para Polydor, eu vou trabalhar com o Jairo, eu falei que eu tinha a ideia da capa, do disco e tudo, e com quem eu ia gravar. Eu já sabia que eu ia gravar com eles, que na época não era ainda o Azimuth. Eles viraram Azimuth depois. Eu queria o Zé Roberto, queria o Ivan e queria o Alexandre, o Alex. Você faz 10 discos com Alexandre, com a base de Alexandre, Mamão, o Ivan, o Zé Roberto, com o Luiz Cláudio Ramos tocando violão, com o Hildon tocando guitarra. Você faz base durante anos, o cara vem e chama você de brega. Então, o Azimuth é o quê? Ah, não, mas a música que você fez, eles tocaram? Não, cara. Você tem que saber se a música é bem feita ou mal feita. Se você gosta dela ou não, é um direito seu. Sim. Agora, você com esse olhar preconceituoso, por isso que eu falo, você quer fazer sua festa brega, você faça. Eu até participei, mas não estou muito mais a fim de participar. Porque se é para tirar sarro, eu prefiro ficar em casa. Odair, a gente estava falando, né, da música Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, você alcançou aí um super sucesso, teve a maior vendagem de discos de 1972, e aí veio todo aquele sucesso, né, que você finalmente conquistou. E aí você passa a ser um dos cantores mais requisitados pelas rádios e pelas TVs. Aí vem fama, vem dinheiro, badalação. Como é que foi lidar com tudo isso naquele momento de vida? Assim, o sucesso nunca me impressionou, como o fracasso também não. Eu acho que o sucesso e o fracasso é como a ferradura, eles são muito próximos. A ponta da ferradura. Você, às vezes, um trabalho ele vira sucesso, você faz um trabalho que ele acontece, e o outro não acontece por uma questão mínima, de detalhes, sabe? Então, você errou. Então, eu sempre que eu vivi muito bem com o sucesso e com o fracasso. Quando eu fiz muito sucesso, realmente fiz, a partir do Vou Tirar Você Desse Lugar, por uns 5, 6 anos, meus discos vendiam muito mesmo, e não tinha uma rádio, uma programação de rádio que fizesse todo dia uma programação que não tivesse o Odair José. E eu fiz show pelo Brasil inteiro, para lugares, está certo que os espaços eram menores do que é hoje. Hoje faz muita arena, essas coisas. A época era outra, mas eu não houve um espaço naquele período que a gente fizesse que não tinha a casa lotada e o mesmo tanto lá fora porque não pôde entrar. Então tudo isso aconteceu. E se você ganha muito dinheiro, você fica muito exposto, mas eu nunca me encantei nem com o dinheiro nem com o sucesso. Eu me arrependo de não ter guardado o meu dinheiro, porque eu ganhei muito dinheiro. Mas o que aconteceu foi assim, muito sucesso, mas eu tenho uma ideia que eu já falei isso algumas vezes, que quem repete fórmulas não faz arte, faz negócio. No disco de 76, eu fiz um disco em 72, fiz em 73, 4, 5 e 6, 5 discos, com Azimuth. Menos eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que era da CBS. Eu cheguei à conclusão de que eu estava repetindo fórmulas. Eu estava dando volta em volta de mim mesmo. Eu não estava dando mais para o público e nem para o pessoal da mídia uma coisa diferente. Quando eu apareci com Vou Tirar Você Desse Lugar, era diferente. E tanto é que eu tinha uma conversa com o Raulzito na CBS, que ele tinha também os projetos dele, só que lá ele era produtor, não era cantor, e eu tinha os meus. Ele falou, como é que a gente vai se colocar no mercado? Porque já existia Bossa Nova, Velha Guarda, Tropical, a gente coloca como? Ele achou o jeito dele, eu achei o meu, que foram com os temas, que até me arrependo, porque parece que os temas incomodou tanto, que incomoda até hoje. O cantor da pila, o cantor da puta, o cantor da empregada, o cantor não sei do quê, porque o tema você mexe com alguma coisa que as pessoas querem debaixo do tapete. O cara explora a empregada, como era naquela época quando foi feita a empregada, nem profissão era. As pessoas têm que saber disso. No governo da Dilma Rousseff foi que se tentou normalizar a coisa. Então, em 73, a gente fez a canção para chamar a atenção das pessoas, que a empregada servia para tudo, menos para ser respeitada. Então, quando você toca nesses assuntos, as pessoas ficam com raiva. O cara é brega, o cara é não sei o quê. Então, isso tudo foi um monte de coisa. Em 76, eu falei, chegou a hora de mudar. Eu estou dando volta em torno de mim mesmo. Foi quando eu fui fazer o projeto Filho de José e Maria, que aí, em vez de ajudar, piorou tudo. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Então, como a gente estava falando, e você está reafirmando aí, a sua carreira foi cheia de altos e baixos, né? E, em certo momento, você começou a ser perseguido, né? Pela censura, por setores da sociedade e tal. Você, aliás, foi um dos artistas, já se falou aqui, mais censurados daquele período da ditadura militar. Enfrentou grandes dificuldades.
Vamos falar sobre isso no terceiro bloco? Vamos? Vamos lá. Voltamos já com o Persona. Pronto, voltamos para a nossa conversa com o cantor e compositor Odair José. Odair, sua música era considerada atentatória à moral e aos bons costumes, principalmente pela igreja e pelos setores do governo militar, da ditadura, né? Mas antes de você falar sobre isso, olha só o quadro que nós preparamos sobre esse assunto, a censura. Nos anos 70, Odair José colecionava sucessos com suas gravações que retratavam os desejos e conflitos de pessoas humildes ou que viviam à margem da sociedade. Se você não voltar, eu sei que vai parar no peito um coração. Assim como outros artistas da época, as suas composições eram sistematicamente proibidas pelo aparato de censura do governo militar. Diferente da censura ideológica, que visava limitar a divulgação de ideias políticas, religiosas ou sociais, o que recaía sobre Odair José era a censura de costumes, que se ocupava das manifestações artísticas que desafiavam valores morais e normas de conduta da sociedade. Odair José foi um dos compositores mais atingidos por essa censura de costumes, o que implicou na proibição de gravações, apresentações em shows e execução de muitas de suas músicas. Um período de forte obscurantismo que violou direitos humanos fundamentais, como a liberdade de opinião, de informação e de expressão. A música Pare de Tomar a Pílula, por exemplo, né, causou uma forte reação da igreja e isso fez com que boa parte das emissoras de rádio e televisão tirassem essa música da programação. Como é que você enfrentou esse período aí? Quando ela foi para a censura, eu já era um cara muito proibido. Eu comecei a ter problema com a censura, eu não vou tirar você desse lugar, tá? Foi a primeira vez que me chamaram lá e disseram que a palavra eu vou tirar você desse lugar era imprópria para aquele momento, por causa do governo e tal. Quando eu disse que não era o governo que eu me referia, eu estava me referindo a uma mulher, o cara falou pior ainda, por causa dos costumes. Mas no negócio da pílula, ela fez sucesso muito rápido, porque a música é muito simples e o tema era diferenciado. Então, quando a música em 15 dias era primeiro lugar na parada, eu venho a São Paulo para fazer um programa da TV Globo, do Silvio Santos, que era aos domingos. E quando eu chego, eu sou comunicado por alguém da produção que tinha duas pessoas querendo falar comigo e que eu tinha que falar com eles antes de qualquer coisa. Eram duas pessoas do governo, um fardado e um não fardado. E me comunicaram, me deram um comunicado dizendo que a partir daquele momento eu não poderia mais cantar Uma Vida Só, que era o nome da música, conhecido como Pare de Tomar a Pílula, em lugar nenhum do Brasil, que me fez assinar uma coisa ciente. E eu tinha ido no programa do Silvio para cantar a música. E a partir dali eu soube que eu não podia cantar mais, porque o governo tinha proibido. Aí foi levado esse fato à gravadora, todo mundo sabia, as rádios receberam também um comunicado que não poderia tocar, porque a música não foi tirada do disco, o disco está lá, certo? Mas a música não poderia tocar. Aí eu comecei a tocar o lado 2 da música, uma música que fez muito sucesso, chamada Que Saudade de Você, porque não podia tocar a pílula, então tocava a outra. Mas a pílula já era sucesso. Aí eu fui, uma pessoa que já não está mais com a gente, disse para mim que poderia, se você vai fazer um show em Brasília dia tal, eu falei, vou. Então, me bota na equipe, que eu conheço alguém lá que pode nos ajudar a resolver essas coisas. E assim foi feito, e eu fui até Brasília, fiz o show, e no dia seguinte permaneci lá com ele, e ele me levou para falar com uma pessoa muito importante dentro do governo naquele momento. Eu posso dizer quem é? A pessoa que me levou foi o Aderbal Guimarães, o general era o Goberido Couto Silva. Então, o que acontece é assim, aí fomos até lá para tentar reverter essa coisa. Eu já era muito mal visto pela censura. Mas o general, ele não estava nem aí para aquilo, agora a preocupação dele era outras coisas. Mas o que eu tomei conhecimento é que a música não poderia ser liberada porque existia uma campanha do governo em distribuir anticoncepcionais gratuitamente nos hospitais brasileiros para o controle da natalidade. E que o governo ia começar uma campanha em cima disso. E que não ficava bem deixar uma música, quando o governo quer que tome
a pílula, ficar o cara cantando na rádio, para de tomar a pílula. E aí você citou, né, o álbum O Filho de José e Maria, que teve uma repercussão aí ruim, né? Te prejudicou. Foi. Como é que foi essa história? O Filho de José e Maria, em 76, como eu disse, eu falei, pô, estou dando volta em torno de mim mesmo, fazendo discos muito repetidos. Eu estava lendo um livro do Khalil Gibran, Khalil, o Profeta, e tinha um cara estourado nos Estados Unidos, vendendo muito disco, chamado Peter Frampton. Tinha feito um álbum, o cara vendendo 20 milhões de álbuns. Falei, se eu fizer aquele negócio somado com as ideias do Khalil, isso pode dar um puta de um projeto. E aí comecei a compor, morava ali na Praia do Flamengo, comecei a compor, na época eu estava com mania de piano, tudo fazia no piano. Aí quando o disco sai, cara, foi um horror. As rádios não quiseram tocar, os meus amigos de rádio diziam que não ia tocar porque gostavam de mim e não iria atrapalhar a minha carreira. Eu falei, pô, mas você atrapalha não tocando. Não vou tocar porque isso aqui é um absurdo. E a igreja, aí sim entra a igreja, que veio um senhor da igreja dizendo que ia me excomungar por conta disso e tal. Sei lá se excomungou, não prestei muita atenção, deve ter excomungado, mas a minha vida não mudou em nada. Por conta da excomungação, não. Tá certo que depois daí desandou pra caramba. Talvez seja por eu ter sido excomungado, até vou pensar nisso. Mas o que acontece é que o Filho de José e Maria me levou de volta ao zero, só que um zero rejeitado. Vamos ver o depoimento de alguém nessa fase toda aí? Falar sobre o Odair é muito fácil, a gente é amigo desde quando ele chegou do interior, acho que foi de Goiás. A gente ficava ali no corredor da CBS, na Visconde Rio Branco, ele buscando uma oportunidade, até que ele conseguiu gravar o primeiro disco dele. Foi um disco que tocou bastante e tal, e chamou a atenção da Polidoc, que o Jairo Pires convidou ele para gravar lá. Eu era o encarregado das bases, né? Então eu convidei o Azimuth para gravar e o Luiz Cláudio Ramos para completar o time, né? Fazer 2 guitarras. E a gente gravou os discos dele todo, foi um maior sucesso. E anos depois ele me convidou, já tinha estourado, né? Eu gravei em 73, estava cheio de sucesso e tal. Aí ele me chamou para gravar lá na RCA Victor, foi muito bacana. Eu admiro muito o trabalho. Ele, como eu, é um cara assim, super irrequieto, né? Tá sempre produzindo, sempre fazendo coisas novas. Eu desejo para ele tudo de bom, viu, Odair? Tudo de bom para você. Sucesso mais ainda na carreira. Valeu? Um abração. Valeu, um beijo aí, valeu. Maria e José se amaram e um lindo menino nasceu. Do grande Hildon. E é verdade, nos conhecemos lá na CBS. Aí ele seguiu o caminho dele, mas ele foi tocar comigo no Filho de José e Maria. Nos anos 70 também, o Caetano Veloso te convidou para fazer uma participação num show dele e você levou uma vaia imensa mesmo antes de cantar, né? Mas o Caetano não deixou barato. Como é que foi isso? A empresa Fonogram ia fazer um evento aqui em São Paulo, no Anhembi, chamado Fono 73. Ia fazer um evento com os artistas dela, mais pop, mais MPB e tal. Eu era o cara de lá que mais vendia disco, mas eu não estava incluso nessa festa. Eu sabia disso e era normal. Aí, em determinado momento, alguém me disse, acho que foi o André Midani, que o Caetano Veloso tinha sugerido fazer um dueto comigo, porque tinha uns duetos lá. Ia cantar a Gal com a Bethânia, ia cantar o Chico com o Gil, e assim, tinha alguns duetos. E o Caetano parece que sugeriu o meu nome para cantar com ele. E me procuraram, eu falei, faço com o maior prazer, mas o que o Caetano quer cantar, né? Não sei o que é. Aí eu vim até São Paulo, o Caetano estava numa cidade aqui do interior, que eu também não me lembro qual era. Eu fui me encontrar com ele muito gentil como sempre, muito generoso. Me disse que cantaria comigo, eu vou tirar você desse lugar. Eu falei, perfeito, a gente vai cantar como? A banda, como é que vai ser? Não, você toca o violão, a gente canta. Assim mesmo, bem simples. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E eu fui participar. Daquele momento, eu achei normal aquilo. E eu sabia também que eu estava indo cantar com uma plateia que era mais ligada a outra coisa. Eu era o rei do rádio. Eu fazia muito sucesso no rádio. Os meus shows que eu fazia pelo Brasil era 10 vezes mais do que aquela plateia, e a nível de quantidade. Mas era um privilégio estar dividindo o palco daquele momento, aquela festa,
artistas grandiosos e muito mais com o Caetano Veloso. O Caetano Veloso é um cara acima da média, um cara além da curva, né? E eu convivi com ele pouco tempo, mas, pô, foi um privilégio. Aí entrei. Quando o Caetano me chamou, cara, aquilo veio abaixo, uma vaia que você não ouvia nada. Ouvia nada, não ouvia nada. E o Caetano se aborreceu, né? E chamou a atenção da plateia. E desfez do microfone, jogou ele no chão assim e saiu. Eu me lembro, não sei quem foi, se foi o Arthur da Távola, se foi o Nelson Mota, não sei, alguém que estava cuidando da produção embaixo, disse, fica quieto aí que ele vai voltar. Nesse período eu dedilhei algumas canções, e lá tinha os negócios da censura, né, que não podia cantar isso, não podia aquilo, eu saía desligando o microfone. Eu cantei lá algumas coisas, até a pílula eu solfejei, cantei e tal. A plateia ficou mais calada. Aí o Caetano voltou, nós cantamos Vou Tirar Você Desse Lugar. Mas ela ficou mais calma, mas não parou de vaiar, não. E aí ele mandou uma frase, não há nada mais Z do que a classe A. É. Grande Caetano é um gênio. Agora, o seu trabalho mais recente tem um título que eu adoro, que é Hibernar na Casa das Moças ouvindo rádio. Tem a ver também com aquele teu começo de carreira, o garoto da Praça Mauá, não tem? Tem a ver com o Odair José. Eu retomei esse negócio, Cris, dos meus discos, quando eu acho que quando ele falou de 2006, do tributo, a partir dali eu comecei a tomar uma consciência maior do que era o Odair José. Porque aconteceu assim, eu comecei a fazer show e começou a aparecer pessoas jovens nos meus shows pedindo música do filho José e Maria. Um disco que até então eu tinha medo de falar nele. Sim. Eu tinha medo. Eu não olhava nem a capa dele em casa. Eu tinha medo. Aí, de repente, eu estou no lugar, o cara canta, chega você. Digo, pô, a Cris quer falar comigo. Não, não sou eu, é o meu filho de 15 anos que quer falar. Ele quer que você não cantou a música, canta a música do filho José e Maria. Eu falei, como é que ele sabe? Não, o pai dele tinha esse disco ali, ele pegou, viu? E aí, nascem essas ideias boas. O Hibernar na Casa das Moças eu também acho ótimo. Ela é um pouco tipo o filho de José e Maria. Só que aí eu falo de um ambiente. Aí no filho de José e Maria eu falo de uma pessoa. No caso desse disco do Hibernar, eu falo de um lugar. Perfeito. Bom, não poderia faltar aqui as palavras de alguém que participou desse trabalho do Hibernar, né? Vamos lá? Olá, pessoal. Sou Jorge do Peixe. Estou aqui para falar do querido Odair José, pessoa da qual sou muito fã. Cresci ouvindo seus clássicos, um cancioneiro necessário para o Brasil, que enfrentou dificuldades, né, que teve obras vetadas pela ditadura, enfim, que resiste e que até hoje está nativa, fazendo o que mais gosta, que são canções, né, canções essas importantes, bonitas e necessárias. Tive a honra de participar em 2019, né, do seu disco Hibernar na Casa das Moças, ouvindo rádio. Tive a honra de participar desse disco na canção Imigrante Mochileiro. E sempre admirei Odair José, tem vez ou outra chance de trocar umas ideias, de botar alguns assuntos em dia. Fizemos isso por algumas vezes durante a pandemia e depois também. É uma pessoa que eu quero sempre estar junto e vou continuar admirando sempre. Um abraço, Odair. Jorge do Peixe, é um cara muito amável, um cara muito generoso também. Ele foi convidado, eu convidei o Jorge, sou fã do Jorge é um doce, porque o Imigrante Mochileiro, a gente está falando dessa coisa de imigração pelo mundo. Eu convidei o Jorge para ele me ajudar com a voz dele a dar força para isso. É um privilégio, eu estou gostando muito das pessoas que estão aparecendo aí. Que bom. Odair, agora, depois de 40 não, né? Odair, depois de quase 40 álbuns gravados, milhões de discos vendidos, depois de tanta censura, de tantos altos e baixos, quem é o Odair José nessa altura da vida? Eu vou copiar uma coisa que o David Bowie falou um tempo atrás, antes de morrer, que eu achei muito legal, que pelo menos eu me identifiquei com a fala dele. Foi bom ter envelhecido para ser a pessoa que eu deveria sempre ter sido. Que lindo. Entendeu? Eu hoje, acho que se eu tivesse sido a pessoa que sou hoje a vida inteira, eu acho que eu teria contribuído mais para a comunidade, para o mundo, para as pessoas. Eu acho que eu, como ser humano, eu tenho uma preocupação muito grande,
tenho mesmo, peço isso a Deus todos os dias, à noite, quando eu rezo, para que me faça um ser humano melhor. Eu quero ser melhor, porque eu quero ser uma pessoa que some na convivência com os outros, independente do meu trabalho. Mas o meu trabalho é uma forma de eu me manifestar para as pessoas. Eu uso, o meu trabalho é a minha fala, mas eu gostaria de... Eu sou hoje aquilo que eu gostaria de ter sido sempre. Muito bom. Odair, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre a sua vida, o seu trabalho, a sua coerência, a sua filosofia de vida. Obrigado. Gostei muito do programa. Obrigado pelo convite. Tá? Peço desculpas se eu falei demais, se eu falei besteira. Imagina. Foi lindo. Tá que maravilha. Obrigado. Trafegar aí por esse caminho todo. Agora a gente quer ouvir. Agora o Odair, imagina. Posso tocar uma música? Sim. Por favor. A gente fica por aqui, já nos despedindo de quem acompanhou o programa até agora. Voltamos na semana que vem. É ao som de Odair José. Vai ser aquela, Odair? Vai. Vai ser aquela. Vai ser aquela. Ótimo. Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só para me distrair. Eu vim em busca de amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui, já não foi para distrair. Eu senti saudade de você. Eu precisei do seu carinho. Eu me sentia tão sozinho que já não podia mais te esquecer. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar.